Oiê! Hoje eu vou compartilhar um conselho com você que eu gostaria muito de ter tido antes. Foi algo que me fez crescer muito e como eu quero que você cresça também, eu senti de vir compartilhar aqui hoje. Primeiramente, eu vou contar algumas histórias, mas continue assistindo o vídeo porque eu prometo que essas histórias vão fazer muito sentido com o que eu quero falar pra você. Bom, em 2021 era um ano em que eu tava vivendo em São Paulo. Era meu terceiro ano lá. E desde a pandemia eu já estava sentindo que não fazia mais sentido estar em São Paulo. Era como se tudo que eu tivesse que aprender e viver, eu já tinha aprendido, já tinha vivido, e eu precisava buscar por novos horizontes. Eu sempre fui doida para fazer um mochilão, experimentar a vida de viver viajando. Só que eu achava que para viver viajando eu tinha que ser rica, ter muito dinheiro. Até que em 2020, na pandemia, como eu só ficava em casa, eu comecei a assistir muitos conteúdos de pessoas que viajavam de forma barata. E eu comecei a pensar que, talvez isso seja possível para mim. Mas ainda assim, eu sentia que era algo distante porque eu não me via fazendo isso, eu não me via tendo coragem para dar esse passo rumo ao desconhecido. Só que aí, em 2021, essa vontade foi só crescendo, crescendo e crescendo, quase que de uma forma incontrolável. E eu cheguei à conclusão de que eu não sei como, mas eu tenho que fazer isso e tem que ser esse ano. E assim eu comecei a me mover para fazer tudo isso acontecer. Mas essa decisão não foi da noite pro dia, porque eu ainda enfrentei muitos desafios, muitas inseguranças, muitos julgamentos, porque, querendo ou não, essa é uma escolha fora do convencional. Então, muita gente pensava que eu tava doida. E eu confesso que eu quase desisti. Mas a minha intuição falou mais alto e eu decidi que eu iria realizar esse sonho, independente dos desafios que estariam por vir. E falando resumidamente em como eu me preparei, eu sempre fui uma pessoa muito organizada em relação ao dinheiro. Então, durante esses 3 anos em São Paulo, trabalhando lá, eu consegui juntar mais ou menos uns 5 mil na minha conta. E aí eu consegui também um acordo para poder ser mandada embora. E junto com os benefícios, mais o seguro-desemprego, eu consegui um total de 10 mil reais. E aí eu fui. Viajei com um plano de ficar 6 meses conhecendo novos lugares dentro do Brasil. Só que, né, eu percebi que quando estava chegando perto dos 6 meses eu não queria parar. Eu realmente me encontrei nesse estilo de vida e comecei a buscar novas formas de me manter, porque uma hora o dinheiro ia acabar, né? E a partir do momento em que eu tomei a decisão de viver esse estilo de vida, as portas se abriram para mim. Empregos começaram a surgir, pessoas legais no caminho, mostrando novas possibilidades começaram a aparecer para mim. Então, tudo começou a fluir para que eu conseguisse continuar nesse caminho. E tô aqui até hoje. Agora vamos para o ano de 2023. Eu tava na Colômbia e eu tinha uma ideia de continuar o mochilão pela América Central. Só que eu tava um pouco cansada, porque eu fazia voluntariado, que era trocar hospedagem por estadia, e também tinha que trabalhar para poder ganhar meu dinheiro. E eu simplesmente não tinha mais energia. Então eu senti naquele momento que era melhor voltar para o Brasil, porque eu também estava sentindo saudade de casa, saudade da minha família, dos meus amigos, e assim decidi voltar. Eu também queria ter mais tempo para poder cuidar de mim, focar na minha carreira profissional, porque os trabalhos que eu consegui durante o caminho eram trabalhos de, por exemplo, vender brigadeiro na rua, ser garçonete, faxineira, enfim, e mais o voluntariado. Então não tinha tempo para focar na minha carreira e nem tempo para cuidar de mim, porque eu só estava me dedicando ao voluntariado e ao trabalho. Minha ideia era ficar no máximo 6 meses no Brasil, mas a realidade foi bem diferente. Eu fiquei quase um ano lá, porque apesar de eu ter conseguido contratos online, de eu ter me desenvolvido muito profissionalmente, eu ainda não tinha a estabilidade financeira necessária para continuar viajando. E nem mental também, eu estava numa fase muito perdida, em que cada hora eu queria alguma coisa. Tinha momentos em que eu falava que eu ia para América Central, depois eu falava que ia pra Europa, eu tava bem perdida assim, sabe? Mas a única coisa que eu queria era continuar viajando, continuar esse estilo de vida. Eu até tentei voltar pro estilo normal,
mas não deu muito certo não. Foi por isso que eu continuei focando nos meus trabalhos online, porque trabalhando online e viajando, eu ia ter ainda mais flexibilidade e liberdade para poder fazer as coisas que eu quisesse. Só que teve um momento ali da minha vida em que eu tava sem contrato nenhum, então eu fiquei um tempinho parada e isso começou a me dar um certo desespero. Até que um dia chegou uma oportunidade para mim de uma entrevista para trabalhar como ilustradora. Só que essa entrevista era totalmente em inglês. E o meu inglês, gente, assim, hoje em dia ele é melhor, mas na época era muito ruim, sério. E aquilo me deu um nervoso tão grande, porque assim, a oportunidade era muito boa, era para ganhar em dólar. E era tudo que eu tava precisando, só que tinha essa limitação do idioma, porque na América do Sul eu pratiquei muito espanhol, eu aprendi o espanhol muito bem, mas o inglês foi, assim, bem pobre. Só que eu pensei, ou eu faço essa entrevista, me arrisco, ou eu vou continuar sem contrato, sabe lá Deus até quando. E então eu decidi fazer essa entrevista. Porque assim, se eu fosse mal, o cara nunca mais ia me ver na vida, então, ai, quem se importa? E gente, a loucura dessa história foi que eu consegui o trabalho, mesmo falando um inglês ali super mal, passando umas vergonhas, gente, olha, um dia eu conto essa história. E é isso, eu consegui o trabalho e consegui juntar mais dinheiro do que eu tava esperando juntar. Agora eu vou contar a última história antes de dar o conselho que eu quero. Bom, era 2024, eu tava em Itacaré, na Bahia, e a ideia era viajar pelo Nordeste, mas não sei por quê, eu não tava me sentindo em paz com essa decisão. Era como se não fosse a decisão mais sábia a fazer naquele momento. A ideia de viajar pelo Nordeste era incrível na teoria, mas na prática não sei, era como se não era para fazer isso naquele momento, sabe? E uns dias antes da viagem para Itacaré, eu lembro que eu tinha sonhado com a Tailândia. Mas, enfim, foi só um sonho, né, e tal. E só que lá em Itacaré começou a acontecer umas sincronicidades muito loucas. Eu comecei a conhecer pessoas que tinham visitado a Ásia, que tinham falado sobre a Tailândia pra mim. Eu comecei a abrir meu Instagram, eu via muitas coisas sobre a Tailândia e aquilo começou a ficar um pouco estranho. E eu tenho um diário onde eu anoto todas as coisas, os sentimentos que eu tenho. E eu lembro que eu fui ler o diário e eu tava falando muito sobre a Tailândia, de tipo, ai, e se eu visitasse a Tailândia? Tô tendo uns sonhos muito loucos sobre a Tailândia. Tô tendo muitas sincronicidades, todas as coisas que estavam acontecendo eu tava anotando e eu fui percebendo que aquilo tava me chamando de alguma maneira, mas ao mesmo tempo isso me assustou. Então eu decidi que eu não iria fazer a viagem pelo Nordeste, mas também ainda não tinha decidido ir pra Ásia. E aí eu decidi voltar pra casa, abandonei o plano do Nordeste completamente. Só que eu não sei, tudo aquilo tava meio estranho. Eu acho que seria loucura decidir ir pra Tailândia em tão pouco tempo, né, baseado só nessas sincronicidades. Mas era muito engraçado que quando as pessoas me perguntavam quais seriam os próximos passos, eu chegava e falava, acho que Tailândia, sendo que dentro de mim ainda não tava algo claro. Ou, sei lá, às vezes eu tava com medo de decidir, né, de atender esse chamado, não sei explicar exatamente. Só que quando eu voltei pra casa, eu comecei a ter mais sonhos e esse sentimento começou a me perseguir de uma forma muito doida. Eu tentava ignorar, mas tava sempre vindo à tona, sempre vindo mais sinais, mais sonhos. Até que quando chegou em março, foi em março, não lembro, enfim. Eu falei, cara, eu vou pra Tailândia e é isso. E eu comprei a passagem pra Tailândia. A passagem seria em maio. E quando eu comprei, gente, me deu um arrepio assim, que eu não sei explicar. Mas me veio uma paz, assim, e também uma sensação de que saiu um peso de dentro de mim e aquela coisa de, nossa, agora sim, tomei a decisão certa. Enfim, hoje olhando pra trás, eu tenho absoluta certeza e zero arrependimento das decisões que eu tomei, porque estar na Ásia me trouxe uma transformação interna e externa tão grande. Eu passei por muitos desafios, mas eu sinto que esses desafios me fizeram crescer muito e evoluir muito também. Eu consegui novas oportunidades de trabalho, eu consegui conhecer uma pessoa incrível. Hoje em dia a gente tá num relacionamento
Eu estou na Tailândia pela terceira vez, conheci a Indonésia, conheci o Vietnã e pretendo conhecer outros países daqui. Não tenho a intenção de voltar para a América do Sul tão cedo. E é muito louco porque a Ásia tem uma cultura tão diferente da nossa, mas é um lugar onde eu me sinto tão em casa, tão acolhida, tão... Não sei, sinto um quentinho no coração, como se aqui fosse exatamente onde eu deveria estar. Enfim, tive que pausar o vídeo porque... Ai, me emocionei. Eu não queria gravar isso, mas eu gosto de ser muito real nos meus vídeos. Ai, gente, socorro, isso nunca aconteceu antes. Mas enfim, calma aí. Bom, o conselho que eu quero dar pra vocês, depois de todas essas histórias e falar pra caramba, é que não tenha medo de dar o passo que você sente dentro de você que deve dar. O medo que você deve sentir é o medo de nunca sair do lugar, de se sentir estagnada, de sentir que tá andando em círculos, que sua vida não anda pra frente. É esse medo que você tem que ter. Medo de se movimentar, de tomar uma ação, de se arriscar. Esse medo vai te bloquear. E outra coisa, esse medo nunca vai embora, ele vai continuar com você. Então, se tá com medo, vai com medo mesmo. E um outro conselho, eu sei que eu falei só um, mas eu senti de falar isso aqui agora. Escute a sua voz interior. Escute a sua intuição, traduzindo, porque essa é a voz que você tem que escutar. Eu sei que às vezes a nossa mente tenta buscar respostas externas, validações, opiniões, mas a melhor pessoa para decidir o que é melhor para você é você mesmo. Então, quando você sentir algo muito forte dentro de você, confia. Por mais que as circunstâncias do seu presente possam dizer que aquilo é impossível, que vai ser muito difícil, cara, pode ser que seja difícil mesmo, mas com certeza vai te levar para um caminho muito bom. Bom, é isso. Te convido a se inscrever na minha newsletter. Tô publicando texto lá toda semana e é totalmente gratuito. Te espero lá e até o próximo vídeo. Beijos!